Já em relação à moda, moda e mediana, é bem tranquilo. Moda e mediana são bem mais tranquilos. Moda é o valor de maior frequência em uma série de dados, o que mais se repete, certo? Ou seja, quando uma coisa está na moda, todo mundo quer usar, né? Então, muitas pessoas repetem a mesma roupa. Quando se tem algo na moda, todo mundo quer usar aquele modelo de roupa. Por quê? Porque está na moda. Aparece muito. Exemplos, ó. Alguns alunos fizeram a segunda chamada de uma prova de matemática. Suas notas foram tabuladas na tabela abaixo. O aluno 1 tirou 2, 7, 3, 4, 3, 3,5. Aí a pergunta, qual é a moda dessa tabela? Qual é o número que mais se repete? O 2 não repete, o 7 não repete, o 3 repete, aparece aqui uma vez. O 4 não repete e o 3 repetiu mais uma vez. Então, quem é o número que mais aparece? 3. Então, a moda dessa tabelinha de frequência é 3, porque aparece mais vezes. Se o 2 aparecesse mais vezes aquilo, se tivesse aluno 7 e aparecesse o 2, a moda ia ser quem? 3 e 2, certo? Porque aparece a mesma quantidade. Agora, se tivesse um outro número que aparecesse 3 vezes, esse seria a moda. O número que aparece é o maior número de vezes, certo? A moda é só isso. Mediana. A mediana já fala algo que está no meio. Meio é um meio termo, ordenando as observações de uma variável de forma crescente ou decrescente, que chama-se rol. A mediana é a observação que ocupa o valor central. A quantidade de atrasos dos alunos de uma turma registradas por mês, né? De março a novembro, formam o seguinte conjunto de dados, ó. 23, 34, 21, 48 e assim vai. Aí, se eu quero saber qual é a mediana desses números, eu vou ordenar eles de forma crescente ou decrescente, do maior para o menor ou do menor para o maior, certo? Nesse caso aqui, ó, a gente colocou na ordem crescente, certo? 13, 20, 21, 23. Ordenamos eles em rol de forma crescente. O número que tiver exatamente no meio é a mediana, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quem ficou no meio? O 29. Então, a mediana é quem? 29. Percebam que a quantidade é ímpar. A quantidade do rol é ímpar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9. Quando eu dividir, sempre vai ficar 1 no meio, certo? Quando o número for ímpar, tem como eu saber já de cara qual vai ser a mediana. Agora, vejam esse exemplo aqui, ó. Cuidado! Se a quantidade de elementos da amostra não for um número ímpar, se o tamanho da amostra for par, então não terá um elemento central, né? Dessa maneira, precisamos fazer a média aritmética simples entre os dois números centrais, ó. Seja uma amostra, vejam qual é essa amostra aqui, é 1, 2, 7, 4. Para calcular a mediana, né, ó, eu tenho 4 elementos, 1, 2, 3, 4. Então, é par a quantidade de elementos. Então, a gente vai ordenar ele em ordem crescente, 1, 2, 4 e 7, certo? Agora, a gente vai fazer a média aritmética dos dois que ficar no meio, ó. Eu vou marcar esse aqui do canto e marcar esse. Quem foi que ficou no meio? 2 e 4.
Agora, quem é a média aritmética simples, que a gente já viu? Vai ser 2 mais 4 dividido por quanto? Ó, são 2 elementos, por 2. 6 sobre 2. 2 mais 4, 6 dividido por 2, 3. Certo? Então, a mediana é 3. Certo? Se o rol for de números ímpares, você, quando divide no meio, divide os números, o que ficar no meio é a mediana. Quando os números são par, os dois números que ficarem no meio, você faz a média aritmética simples. Tá joia? Aí, com essas explicações aqui, vocês vão responder as atividades do livro que já estão no formulário. Eu vou postar depois da nossa aula, certo? Eu fiz vídeos pequenos para não ficar carregando muita coisa no celular de vocês.